Vamos então neste vídeo mostrar quais são os primeiros passos que nós temos que fazer para estar online com a nossa página web, etc. E a primeira parte deste nosso grande desafio é fazer uma análise e depois, de acordo com os resultados dessa análise, fazer a nossa escolha. Uma análise relativamente a quê? Nós vamos ter que adquirir um domínio e um alojamento. Relativamente ao domínio, nós temos obviamente que fazer uma escolha, que é, primeiro, escolher qual é o nome do domínio que nós pretendemos ter. No entanto, nós teremos que verificar se esse domínio está ou não disponível. E é isso que eu vou mostrar como fazer. E caso não esteja disponível, podemos inclusive tentar ver quem é o proprietário desse domínio. Paralelamente a isso, nós vamos ter então que escolher também o nosso alojamento. E aí, de facto, nós vamos ter que ser bastante criteriosos, não só relativamente às questões de preço, mas também ao conjunto de características que o alojamento nos oferece. Para comprarmos um domínio e um alojamento, nós teremos primeiro que escolher a empresa onde vamos comprar estes serviços. E eu vou fazer já aqui uma espécie de um disclaimer. Eu vou utilizar como exemplo apenas uma única empresa, mas obviamente vocês devem procurar a empresa que vocês entenderem oferecer-vos o melhor tipo de serviço, nomeadamente no que diz respeito em relação à qualidade-preço do serviço, características / preço, principalmente no que diz respeito ao alojamento. A variação de preços na compra de domínios não é muito significativa, mas no que diz respeito ao alojamento, aí sim nós podemos encontrar verdadeiras diferenças e vamos tentar passar por elas. No entanto, para exemplificar aqui o que seria um procedimento normal, eu vou utilizar o HostGator, que tem também uma versão .com.br, tem outra versão internacional e posso desde já dizer que eu, por acaso, não sou cliente do HostGator, ok? Poderia ser, mas uma vez que é um cliente que tem uma perspectiva internacional e também local para o Brasil, eu vou, uma vez que os meus subscritores maioritariamente são brasileiros, vou mostrar-vos como é que vocês podem aceder ao HostGator. Neste caso, vocês vão ter outras empresas no Brasil também disponíveis com o mesmo tipo de serviço. E, eventualmente, na secção dos comentários, eu ia-vos pedir para que vocês pudessem colocar os endereços de cada uma das empresas que vocês confiarem mais ou que tiverem melhores preços e tudo isso, porque não há aqui, de qualquer forma, da minha parte, qualquer interesse comercial em falar sobre uma ou sobre outra, ok? Então, para comprar um domínio, nós temos primeiro um domínio e alojamento, nós temos que escolher a empresa. Escolher a empresa é pesquisar na internet, escolher o website, neste caso entrar dentro da página dessa empresa, que vai obviamente logo ter um conjunto de propostas para aquisição, quer de domínio, quer de pacotes de alojamento ou de hospedagem. Nós temos que depois escolher o domínio e escolher o plano, e isso é extremamente importante porque nós temos que ter atenção a alguns detalhes, nomeadamente ao que diz respeito ao alojamento, ok? E normalmente o que teremos que fazer então é selecionar primeiro os serviços que nós queremos adquirir, adicioná-los a uma espécie de carrinho, eventualmente, e só depois iremos então para a fase do pagamento, que vai passar sempre obrigatoriamente pela criação de uma ficha de cliente. Uma pergunta que às vezes pode surgir é a seguinte: eu posso comprar o domínio numa empresa e o alojamento noutra empresa? Sim, podem fazê-lo. Não há qualquer espécie de problema. O problema aqui, ou melhor, a circunstância aqui mais incómoda é o facto de nós termos que depois, na altura do ano em que nós temos que fazer a renovação destes serviços, e a renovação é feita normalmente de forma anual, nós termos que trabalhar com duas empresas distintas. O que acontece em alguns casos, em termos de vantagem, é que se nós adquirirmos os dois serviços na mesma empresa, nós vamos só lidar com essa empresa quando chegar à altura de renovar domínios, faturas, recibos, etc. Vejamos então aqui o que é que nos é apresentado normalmente numa página que fornece serviços de domínios, alojamento, sistemas de revenda, criação de sites, servidores dedicados, etc. Bom, eu vou exemplificar, tal como tive a ocasião de dizer, com o HostGator. Neste caso, o HostGator com a sua versão .com.br, porque também existe o HostGator internacional, que pertence à mesma cadeia e, portanto, para quem quiser comprar domínios e alojamentos. Como podem verificar, faz tudo parte do mesmo. Ora, normalmente, quando entramos dentro de uma página de internet de um serviço que fornece domínios e alojamentos, nós vamos ver logo, obviamente,
uma publicidade aos pacotes e, eventualmente, quase de forma sistemática, temos sempre grandes planos, grandes descontos, etc. É preciso termos alguma atenção na análise de toda a informação, porque normalmente os preços garrafais, aqueles preços que surgem logo à cabeça, vão-nos dizer pague apenas este valor, mas depois há pequenos asteriscos que nós depois, quando vamos a ler nas condições gerais, vão dizer este valor só é válido para o primeiro ano, a partir do segundo ano passa a pagar mais, ok? Tranquilo, não é por isso. Normalmente o site tem sempre uma tendência muito forte para a área comercial e, portanto, para tentar mostrar que os seus serviços são melhores que os outros todos. De qualquer das formas, como podem verificar no topo, nós vamos tradicionalmente sempre encontrar duas secções. Uma relacionada com o domínio, outra relacionada com a hospedagem. Okay? Dentro depois da área da hospedagem podemos ter várias outras opções, nomeadamente no que diz respeito ao tipo de hospedagem. Mas lá chegaremos. No que diz respeito ao domínio, o que acontece é o seguinte: quando nós procuramos registar um domínio numa empresa, a primeira coisa que nós vamos ter que verificar é se o domínio está ou não disponível. Isto quer dizer que cada domínio é único e, por conseguinte, se nós vamos querer registar um domínio que já é propriedade de outra pessoa, o que vai acontecer é que nós não vamos ter a possibilidade de registar esse domínio. Vamos aqui criar um domínio fictício no sentido de tentarmos ver como é que seria o procedimento de registro. Então, para mostrar como este mecanismo funciona, eu vou mostrar aqui o exemplo de um domínio que já está registado e que nós não podemos comprar. Se eu colocar aqui empresa, o que significa que seria então www.empresa.com.br, vamos escolher desta forma, o sistema vai automaticamente pesquisar para verificar se o domínio está ou não disponível. Se ele estiver disponível, ele vai aparecer com um visto de correto. Caso contrário, ele vai informar que este domínio não está disponível para nós o comprarmos. No entanto, como podem observar, ele não existe disponível com a extensão .com.br, mas existem outros domínios semelhantes que estão disponíveis, ok? E os próprios sistemas, no sentido de nos puxar à compra do domínio, eles vão sempre fazer sugestões. No entanto, aqui a nossa empresa chama-se Eu Sou Forte. Então, Eu Sou Forte vai ser o domínio que nós queríamos potencialmente registar. Eu não o vou fazer, porque não vou estar a gastar dinheiro com isso neste momento, mas de qualquer das formas nós vamos tentar, dentro da medida do possível, explicar isto de uma forma mais ou menos teórica, embora apoiada aqui nesta prática. Eu vou colocar aqui www.eusouforte.com.br. Se vocês quiserem comprar com outro tipo de extensão, vocês podem comprar com outro tipo de extensão. Ter em conta sempre o seguinte: existem extensões nacionais que são aquelas mais utilizadas ou aquelas que podem trazer mais credibilidade ao nosso domínio. Neste caso, o .com.br e o .net.br no caso do Brasil, o .pt ou .com.pt em Portugal também são muito utilizados. Internacionalmente, de facto, os mais conhecidos é a extensão .com, o .net, o .org. No entanto, já existem aqui alguns domínios com extensões profissionais e este mercado dos domínios tem estado a evoluir muito e tem estado também a ser alterado na questão dos preços e eu já referi isto no vídeo anterior. Anteriormente, por exemplo, em Portugal, para registar um domínio com a extensão .pt, como seria o caso de, por exemplo, escolher eusouforte.pt, era reservado apenas a empresas registadas. Neste momento isso já não acontece, qualquer pessoa pode registar o domínio, desde que ele já não esteja ocupado. Então, se eu colocar aqui na pesquisa, ele vai-me dizer, ok, eusouforte.com.br está disponível. Significa então que eu posso registar este domínio em meu nome. O que ele vai, no entanto, dizer-me aqui é qual é o preço do domínio. E este preço é sempre, no mínimo, por um ano. Porquê? As renovações dos domínios são, no mínimo, anuais. O que é que isto significa? Quando eu comprar um domínio, todos os anos, a partir da data em que o domínio passa a ser minha propriedade, todos os anos eu tenho que voltar a pagar o mesmo preço, um valor aproximado, para voltar a continuar a ser o proprietário desse domínio. Existem, no entanto, alguns pacotes mais ou menos promocionais que nos permitem que esse registro seja efetuado, por exemplo, por 2, por 3 ou até mesmo por 5 anos. Isso significa que nós temos que fazer um pagamento e não temos que nos preocupar com a renovação do domínio todos os anos, porque ele será automaticamente renovado. Okay? De qualquer das formas, o que acontece aqui normalmente é isto. O domínio está disponível e eu posso registar apenas o domínio
por este preço de R$ 44,49. Portanto, R$ 45 por ano. Vocês irão ver com certeza quanto é que custa esta despesa por mês e é uma despesa absolutamente irrisória. Ora, no entanto, os sistemas das páginas web que oferecem estes serviços vão de imediato propor o pacote domínio mais hospedagem. Ok? E o pacote domínio mais hospedagem porquê? Porque só este binómio é que faz sentido. Não faz sentido termos um domínio se nós, de facto, depois não tivermos uma hospedagem. E nesse caso aqui, nós vamos ter sempre algumas características da hospedagem. Nós já iremos falar sobre isso. Claro que se eu agora clicar aqui no registar, o que é que vai acontecer? O sistema vai-me já pegar ou vai-me já puxar para o meu carrinho das compras, ok? Cá está, eu quero registar um novo domínio, portanto, o domínio que eu quero é este que aqui está. Eu vou agora ter que criar o meu cadastro, ter que me registar como cliente, ter que colocar aqui alguns dados para os métodos de pagamento, que é absolutamente normal, não tem nada de extraordinário, e depois eu poderei efetuar o pagamento. De salientar o seguinte, há sempre várias formas de nós pagarmos, pode ser por PayPal, pode ser por transferência bancária, pode ser por cartão de crédito, pode ser de várias formas. Normalmente, e eu agora vou falar da minha experiência pessoal, normalmente todos estes sites mais credíveis, nós não temos qualquer problema de segurança nas questões de pagamento. Eles estão preparados para funcionar de forma correta e honesta e, portanto, não há que ter grandes dúvidas sobre estes sistemas. É evidente que, se vocês forem fazer uma pesquisa muito aprofundada e encontrarem sites que prometem preços extremamente apelativos, cuidado, porque é preciso termos em atenção essas circunstâncias. Neste caso concreto, poderíamos escolher o PayPal, colocarmos aqui o sistema de pagamento e reparem o seguinte, normalmente está também acrescentado aqui aos sistemas a possibilidade de nós adicionarmos outro tipo de serviços. No caso dos domínios, um dos serviços mais tradicionais é, por exemplo, esconder os nossos dados de propriedade. O que é que isso significa? Significa que quem quiser pesquisar na internet informações sobre a propriedade do domínio que nós estamos a registar, não vai conseguir obter essa informação. Alguns dos serviços de registro de domínios permitem, inclusive, ir verificar para os domínios que não estão disponíveis quais são os verdadeiros proprietários. Caso isso não aconteça, nós podemos sempre ir, por uma questão de curiosidade, pesquisar. Existe uma página muito conhecida que se chama Whois. Nós escrevemos aqui www.whois.com e nesta página, assim como noutras, nós podemos pesquisar a propriedade de domínios que já existem. Eu vou, por exemplo, colocar aqui o meu domínio se calhar é muito arriscado porque vai lá ter os meus dados, que eu não tenho os meus dados escondidos. Vamos procurar o da Amazon. www.amazon.com. Ok? E quando nós pesquisamos no Whois, ele vai nos dar aqui informações, quando é que o domínio foi registado, quando é que ele vai expirar e, portanto, quando é que ele terá que ser renovado. Ele já está registado até 2022. Tem aqui depois informações que podem ser pertinentes no que diz respeito aos proprietários do domínio. Convém termos em atenção, de facto, que nós podemos, por mais alguma quantia, não é? Podemos aqui bloquear. Ou neste caso temos aqui o SiteLock, altamente recomendado, ele explica o que é, proteja o seu site relativamente a verificações da busca de vulnerabilidades. Ora, nós aqui não queremos nada disto e poderíamos ter aqui até o sistema de bloquear as nossas informações. Todos esses serviços têm um preço adicional. Obviamente que aqui temos depois aqui o preço total da nossa compra. Como não utilizamos nenhum cupom, porque às vezes existem promoções, nós podemos utilizar um cupom e temos pequenos descontos. Colocamos aqui o li, li e concordo, finalizar a compra e iríamos comprar o nosso sistema. Normalmente o que vai acontecer é que nós vamos querer quase sempre pesquisar e depois selecionar um pacote de alojamento. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre esta matéria para que vocês sejam bastante criteriosos na forma como adquirem estes dois serviços.